Feliz sábado. Que bom ver você aqui. Você está me vendo? Tá? Quem está me vendo, diga, eu estou. Ah, que bom. Amém. E aqui? Para cá? Para aqui. E para você que está nos assistindo em casa, seja bem-vindo a esta parte. E eu espero que, assim como você teve paciência de estar conosco até agora, fique até o final, porque eu sei que Papai do Céu falará ao seu coração. E, como já todos sabem por aqui, antes de eu trazer uma mensagem, eu quero que ela venha para mim. E às vezes eu dou até trabalho para a equipa de multimédia, porque a escala, ela vem com muita, mas muita antecedência. E aí quando chega assim, tipo, faltando um dia para esgotar o prazo, é que eu tenho tema, porque eu fico conversando com Deus e pedindo para Ele trazer alguma coisa para mim. E o título da nossa meditação desta manhã está ali. O que esperar quando está a esperar? Qualquer semelhança ali não é mera coincidência, viu? Mas o interessante é que quando a gente está esperando algo, a gente procura o que fazer, né? Principalmente quando a gente está numa clínica, por exemplo. O que vamos fazer enquanto a gente espera ser atendido? Geralmente tem lá revistas do tipo, ou jornais até, do ano de 1900 alguma coisa, né? Para a gente se entreter enquanto alguma coisa chega. Mas eu acredito que nós estamos no período de Páscoa. É isso mesmo? É? Sim ou não? Muito bem. E o cristão, ele espera alguma coisa. Ou alguém, ou algo. Ou tudo junto. Acontecer. Que é o quê? A volta de? Então, diga assim comigo. Eu espero a volta de Jesus. E eu te pergunto, o que esperar quando está a esperar? Uma das coisas que a gente acaba se deparando são com perguntas e situações que mexem com a nossa alma. Enquanto nós estamos esperando a volta de Cristo, essas coisas perturbam o nosso ser. E, por exemplo, essa daí. Até pouco tempo, eu acreditava que coelho botava ovo de chocolate. Olha, você que está assistindo aí em casa, eu posso garantir para você que coelho não bota ovo, e muito menos de chocolate. E eu tenho como provar isso. Eu tenho. Você quer ver uma outra coisa que tem me abalado? Ou melhor, me abalava? Era isso aí. Olha só. Se Jesus nasceu antes de Cristo, ele já nasceu com quantos anos? Isso é intrigante, né? Nossa, que silêncio, né? Primeiro foi o coelhinho. E eu tenho mais, viu? Eu tenho mais listas aí com coisas que me intrigavam. Como, por exemplo,
Como é que o Pai Natal deixava os presentes para mim, sendo que lá em casa não tinha lareira? Isso me intrigou por muito tempo, viu? Aí depois eu descobri que o Pai Natal dava o jeitinho dele. Bom, mas brincadeiras à parte, vamos para João 14, 1 a 3. Porque no período da Páscoa, nós falamos de nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O interessante é que, não sei porquê, aparece coelhinho, aparece chocolate, aparece vinho e aparece um monte de coisas. Sendo que a Páscoa tem um significado muito profundo e aponta para o maior evento que o cristão pode esperar. Você encontrou? João 14, de 1 a 3. Então, do jeito que você está, curva a tua fronte. Vamos mais uma vez falar com Deus. Paizinho querido, o Senhor está em nosso meio. Nesse período de Páscoa, que o sentido original remonta ao Êxodo, venha estar presente em nossa vida. Mas também o sentido mais profundo venha nos preencher hoje. Nós queremos isso. Porque nós estamos sedentos de Ti. Senhor, fale aos nossos corações nesta manhã, durante esta meditação. E nós sabemos que para isso acontecer é necessário que cale-se o homem e que se manifeste somente a Tua boca. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Na minha versão diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há o quê? E se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, naquele período onde ele desempenhou o seu ministério aqui, e no final ele foi coroado com o quê? Com chave de ouro? Não, com uma coroa de espinho. E para completar a paixão de Cristo, o que ele fez? Ele se entregou como um cordeiro, assim como os profetas passados haviam dito que aconteceria. Jesus morreu, ele ressuscitou. E nós estamos, depois disso, o quê? Quem sabe há 2000 e alguma coisa do que aconteceu. E Jesus não veio. Aí a gente volta naquelas perguntas intrigantes. Como nós acreditamos que em 1798 aconteceu algo surpreendente, que os estudiosos acreditam que chegamos no tempo do fim? A pergunta volta: o que esperar quando estamos a esperar? E o que tem acontecido? Você tem esperado isso?
guerra, fome. A gente não espera nada disso. Mas essas coisas estão o quê? Acontecendo. E nós vivemos algo. A Christian passou e deixou saudades? Não, deixou estrago. É difícil, nesse momento, não turbar o nosso coração. Mas Jesus diz, o quê? É difícil. E aí, quando a gente vai para Mateus 24, 14, diz assim, e este evangelho do reino será o quê? Em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o quê? O fim. Aí a gente volta para aquelas perguntas intrigantes. Com todos os recursos que temos de comunicação em massa, será que o evangelho do reino ainda não foi pregado? Temos internet, que por si só já diz muita coisa, que ali engloba redes sociais e por aí vai, pessoas pregando sobre Cristo, a mensagem sendo o quê? Divulgada. Será que todos da terra não conhecem a Cristo? Essa é uma grande pergunta e que merece uma grande resposta. E a grande resposta está aí. Porque quando a gente observa essa palavra de Mateus 24, 14, simplesmente no prisma qualitativo da coisa, aí a gente se esbarra com uma grande questão. Ah, Carlos, já vem você com mais questões. Quem já ouviu falar na mensagem dos 3 anjos? Quem já ouviu? Talvez você aí em casa não tenha ouvido falar. Talvez você, em qualquer lugar do planeta, esteja se perguntando, que mensagem é essa dos 3 anjos? Se você tem dúvida, eu gostaria de esclarecer para você. Você pode escrever aí nos comentários, olha, eu tenho dúvida, que eu terei o maior prazer em conversar com você sobre este assunto. Sabe por quê? Porque muita gente na igreja não conhece também a mensagem do 3º anjo. É só uma questão, não precisa responder. Em que parte da Bíblia se fala sobre a mensagem do 3º anjo? Mas olha só, por que Jesus ainda não veio? Deus deu as mensagens de quê? De Apocalipse 14, em seu lugar e sua obra não deve cessar até o fechamento da história? Pelo amor de Cristo, ele é longânimo para com os que estão em transgressão, e as mensagens de advertência devem ser dadas para que o pecador possa ser levado ao... Essa é a questão. Quando a gente foca em Mateus 24, 14, de forma que aponta para números, talvez sim, a mensagem tenha sido entregue a todos da face do planeta. Mas a questão, quando a gente observa na questão qualitativa, quantos entendem esta mensagem e vivem de acordo com ela? Esta é uma grande questão. E ainda continua, se o propósito de Deus tivesse sido executado por seu povo ao dar ao mundo a mensagem de misericórdia, não é simplesmente dizer, olha, Cristo vai voltar, viu?
Olha, você conhece Jesus? Eu vou te mostrar. É aquele que durante a Páscoa estava lá, pregou, foi condenado injustamente e morreu crucificado. É importante esse tipo de mensagem? Claro que é. Mas a profundidade que tem a mensagem do Evangelho está relacionado diretamente a isso. Cristo teria vindo à terra e os santos teriam recebido as boas-vindas da cidade de Deus. É a longanimidade de Deus que prolonga o tempo para que os pecadores tenham oportunidade de ouvir a advertência e achar nele um refúgio antes que a ira de Deus se derrame. Aí você pergunta, de onde você está tirando isso? De onde eu estou tirando isso? Eu vou lhe explicar de onde estou tirando isso. 2 Pedro 3,9 diz bem assim, o Senhor não demora em cumprir a sua, como julgam alguns. Ele prometeu, nós acabamos de ler, João 14, alguns dizem que está demorando. Não, ele não está demorando. Ele quer que o Carlos viva profundamente a mensagem dos 3 anjos. É isso. Porque essas mensagens têm a ver com arrependimento sincero, tem a ver com abandono de pecado, tem a ver com uma vida que Deus quer que nós vivamos. Mas o que tem a ver a cruz de Cristo com a Páscoa? O que aconteceu ali? Hebreus 8, 1-2 diz, ora, a suma do que temos dito é que temos um quê? Olha só, olhem para mim. Quando Cristo morreu, se ele tivesse somente morrido, não faria o quê? Sentido ser cristão. Mas o que faz sentido é que ele ressuscitou. E ele está vivo. E quando ele subiu ao Pai, ele começou o processo de assumir o sacerdócio celestial, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Sabe, Cristo ministra hoje no céu por nós. O detalhe impressionante é que, quando a gente volta para o título do sermão, que diz, o que esperar quando está a esperar? Em 1844, pessoas se decepcionaram porque estavam esperando ardentemente a volta de Jesus. Mas o que aconteceu? Um grande desapontamento, porque Jesus não voltou. E a grande lição ficou, é que nós não devemos marcar data para a volta de Cristo. E detalhe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como instituição, sabe, com o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, não marcou data nenhuma para a volta de Cristo. Isso tem que ficar bem claro, porque muitos aí fora acreditam que os adventistas do sétimo dia é que marcaram data, mas não. Os adventistas mileritas marcaram data. Mas só que o que aconteceu profeticamente? A revelação veio e nós entendemos que Jesus tinha algo para fazer naquele momento. Ele saiu da terra, foi para o santuário, mas o santuário, ele tem 2 lugares importantes. O lugar santo e
E o que foi que aconteceu em 1844? E o que ele está fazendo lá agora? Ele está fazendo isso. Ele é o nosso sumo sacerdote. Seu sacrifício é completo, perfeito e suficiente. Ele intercede, perdoa, restaura e prepara o juízo. Isso tem que ficar claro. Porque nós devemos pregar o amor de Cristo, sim. Existem conselhos para a gente fazer isso. Mas a questão é que o amor de Cristo, simplesmente, somente focado numa graça sem valor, acaba chocando com a mensagem do terceiro anjo. Vai existir um juízo. Mas a questão é que, infelizmente, muita gente, durante a Páscoa, acredita que é motivo de comemorar. E elas nem sabem o que comemorar. Porque acabam o quê? Se embriagando. E existem situações de pessoas que morrem por estar drogado ou bêbado, ou os dois, durante a Páscoa. Sendo que, neste momento, é o momento onde nós temos que celebrar a morte, a vida e, principalmente, a ressurreição e o sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, 25 diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Mas existe uma coisa ali. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, é por meio de Jesus. Mas estando nele. Não é qualquer caminho que leva ao céu. Não é qualquer Deus que leva ao céu. Nós só iremos ao céu pela graça de Cristo, mas por meio dele. Carlos, mas eu já entendo isso, que é por meio dele. Talvez você não esteja entendendo ainda. Por que ele vive sempre intercedendo? Mais uma pergunta, né? A Páscoa não termina no túmulo vazio. A ressurreição inaugura um ministério celestial de Cristo. A esperança cristã não é apenas histórica. Ela é o quê? Escatológica. A Páscoa apontam para as profecias do tempo do fim. A cruz aponta para o céu. O céu aponta para a volta de Jesus. Hebreus 4, 14, 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente o quê? Essa é a questão. A resposta da pergunta anterior está aqui. Tudo bem, é por meio de Jesus Cristo. Mas como eu consigo? Estando nele, como? Através da confissão. Confissão de quê? Dos meus pecados. Essa é a questão. Dos meus pecados. Talvez eu esteja falando para alguém aí que pensa assim, tá, mas eu não sei se eu tenho um pecado, será que eu tenho?
Olha, a Bíblia fala que todos pecaram. E o quê? Então, como descobrir? O salmista Davi, ele dizia bem assim: sonda-me, ó Deus. E vê o quê? O quê? A nossa oração talvez deva melhorar e incluir isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu não vou entrar aqui nessa questão, que talvez em casa uma pessoa estudiosa da Bíblia talvez esteja tendo uma lembrança do tipo: esse texto também fala sobre a humanidade de Cristo. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas a questão é, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com quê? Ao trono? Para alcançarmos o quê? Misericórdia. Essa mensagem, ela é para mim. Porque, infelizmente, às vezes eu tenho vergonha de dizer para Deus o que eu faço. Eu conheço tecnicamente a mensagem dos 3 anjos. Teologicamente, ela está no meu coração. Eu sei como explicar Apocalipse 14 nessa parte. Mas nem sempre eu estou conseguindo viver essas mensagens. É sério. O significado prático do santuário, o que Cristo fez e faz no céu, transforma a nossa vida na terra. Não se engane, esse assunto é mais profundo. Mas o que nós podemos entender e colocar na nossa alma é que nós temos segurança em Cristo, pois nós não estamos sozinhos. Existe perdão para mim. Existe graça em tempo de necessidade. Só que existe um chamado. Para o quê? Chamado à santidade. Porque a ressurreição de Cristo, a morte dele, antes disso, ela acaba sendo em vão quando não existe a procura da santidade. Aí você se pergunta, mas a santidade tem a ver o quê? Com o quê? É muito simples. Obedecer. Santidade está relacionado com obedecer. Tão simples quanto isso. Mas na prática, o obedecer é complicado. A Páscoa e o santuário, a ressurreição é a porta de entrada do ministério celestial. E aí, vem aquelas perguntas, a gente continua tendo aquelas perguntas. Se Cristo não ressuscita, não há? Mas eu acredito que Ele ressuscitou, então existe o quê? Um santuário. Se não há santuário, não há o quê? Mas como Ele
está vivo, está no santuário. Está acontecendo o quê? Intercessão. Se não há intercessão, não há o quê? Esperança. Essa é a questão. Conclusão, a Páscoa garante que o céu está o quê? Está o quê? Ativo. E se preparando para o quê? O retorno do Rei. A segunda vinda de Cristo, a esperança bendita da igreja, acontecerá o quê? De forma literal, visível, pessoal e gloriosa. Será o clímax da história humana, o fim do sofrimento e do pecado. Enquanto nós estamos esperando a volta de Cristo, o que a gente pode esperar? Calamidades? Sim. Problemas? Sim. Terremotos? Sim. Enfim. Podemos esperar tudo isso. Mas também podemos esperar o quê? O fim do sofrimento e do pecado. Sabe por quê? 1 Tessalonicenses dá uma palhinha. 4, 16, 17 diz bem assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com o quê? E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, o quê? A gente pode esperar isso acontecer. Eu creio nisso. Que os mortos sairão da sepultura. Assim como Cristo ressuscitou. Depois nós. Isso mexe comigo. Porque desde sempre eu escuto, e assim que eu aprendi a ler, eu comecei a ler isso. Depois nós, eu era criança, e já estou com 46 anos. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? A Páscoa e a volta de Jesus, a ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Ele venceu a morte, ele prometeu voltar, ele o quê? Cumprirá. Agora, dito tudo isso, como fica ler agora João 14, de 1 a 3? Não se turbe o vosso coração. Estamos passando por injustiça? Estamos. Estamos passando por calamidades? Estamos. Estamos sendo perseguidos? Estamos. Mas nós temos a bendita esperança. Não se turbe o vosso coração. Isso traz leveza para a alma. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Isso é verdade. Eu acredito nisso. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aplicação prática. A Páscoa. O que esperar
quando está a esperar? Enquanto a gente espera, nós devemos o quê? Orar. Dedicar a nossa vida à oração. Você sabe por quê? Porque a gente pode esperar a intercessão de Cristo. Nós podemos dedicar nossa vida ao quê? À santidade. Porque nós podemos tomar a iniciativa de obedecer, sim. Mas somente é Ele que nos o quê? Purifica. Nós podemos, enquanto a gente espera, viver uma vida de missão. Pregar este evangelho que a gente conhece. Ah, mas eu não conheço a mensagem dos 3 anjos, ok. Então entenda e viva e pregue. Porque é uma mensagem forte. É uma mensagem necessária. É uma mensagem importante. Nós podemos viver uma vida de quê? De esperança. Uma vida de esperança. Você sabe por quê? Porque Ele prometeu. Amém? Ele prometeu. E sabe, você que está em qualquer lugar deste universo, me assistindo agora, eu digo uma coisa para você. Querendo ou não, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Estando eu preparado ou não, Cristo vai voltar. E Ele não voltará como da próxima vez, da última vez. A próxima vez será mais ou menos assim. Só um detalhe, isso é fruto da minha imaginação. Eu imagino Cristo voltando assim. Sabe? Pomposo, vitorioso, Rei dos reis. E neste momento, eu quero fazer um apelo a você. E o apelo é: vive o sentido real da Páscoa, que é o quê? Aguardar a volta de Cristo. Aguardar a volta de Cristo. Enquanto a gente aguarda, a gente precisa tomar decisões. E o apelo é: quantos querem viver, ou melhor, começar a viver, ou quem sabe continuar a viver como cidadãos do céu? Quantos querem? Que Deus seja louvado. Vamos cantar? E se você tomou essa decisão, se coloque em pé. Andei tão
cego, sem rumo certo, buscando a paz e o descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao parar meus olhos abrir e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo seu sacrifício suficiente. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelas mensagens poderosas que estão ali em Apocalipse 14. Se a gente ouvir a tua voz, o Senhor tem bênçãos grandiosas para dar para aqueles que abrem a porta do coração e deixam entrar. O interessante é que a Páscoa aponta para a sua volta. Porque é durante este período que é resolvido o problema do pecado. Porque era necessário o Cordeiro Imaculado morrer para nos dar esperança. Mas acima disso, ressuscitar e ministrar no santuário celestial. Obrigado, ó Pai, pela sua intercessão. Obrigado porque nós estamos aqui não como um barco sem capitão, prestes a afundar ou bater em qualquer lugar.
nós temos um rumo. Nós podemos olhar para a cruz, ver ela vazia, e logo atrás olhar para o céu e termos esperança e acreditarmos que nós seremos arrebatados. Porque o Senhor o disse em Tessalonicenses. Nós acreditamos em tudo isso. E enquanto nós estamos a esperar, nós vamos dedicar nossa vida à oração, à santidade, à missão e a ter a mente na Nova Jerusalém. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.